Bom, gente, boa tarde. Hoje a gente vai estar trabalhando, né, uma aula técnica. Eu vou estar aqui agora compartilhando a tela com vocês. Qualquer dúvida, viu, gente? Só interromper, porque vai ser interessantíssima essa aula, porque no finalzinho eu vou trazer uma redação que eu peguei sorteadamente, inclusive foi a redação do tema de 2015 que a gente analisou há pouco tempo. E a gente vai fazer um dissecamento dessa redação com base nos 10 argumentos que eu trouxe aqui, os 10 tipos de argumento. A gente vai perceber por que aquela redação tirou 1000 e qual é a variedade de argumentos que ela traz. Será que é sempre o mesmo tipo de construção argumentativa? Então, vamos entrar aqui na aula, que a aula vai ser interessante. Eu coloquei aqui, gente, vocês já devem perceber alguns fatos interessantes aqui no título, introduções. Eu coloquei no plural porque não é exclusivamente a introdução, né, a parte da redação, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão. São diversas introduções, desde a introdução da redação, né? Ficou até repetitivo, mas até chegar à introdução de um desenvolvimento, a introdução de uma solução. Então, a gente vai aprender aqui a introduzir diversas frases. Danilo, por que isso é importante? Gente, a gente está chegando mais próximo da redação e trazer essa variedade maior, que nem eu coloquei aqui, né, um nível hard, é importante por três razões principais. A principal que eu considero é gerar segurança em vocês. Geralmente vocês capturam um modelo de fazer uma redação, um modelo bem fechado, e que a depender do tema, gente, vocês não conseguem trazer aquele seu modelo para aquele tema. Então, é aquela leitura travada, sabe? Aquela escrita travada. Chega um momento que trava e a gente não consegue mais desenvolver a redação. Eu sei que isso acontece com vários de vocês, porque acreditem, isso aconteceu comigo, aconteceu com todos que foram aprovados. Então, aprender diversas construções argumentativas é gerar mais segurança. E gerando mais segurança, gente, vai possibilitar que você chegue numa segunda fase, que é fazer a redação com a velocidade maior. Porque se você trava, se você só tem um modelo e você esquece o passo a passo do seu modelo, você vai perder ali 5, 6 minutos para tentar lembrar uma frase, uma construção que dê sequência à sua redação. Então, veja, aprender diversas construções argumentativas gera segurança, gera uma velocidade, vocês vão conseguir escrever de forma mais rápida. E, em terceiro lugar, gente, gera autoria. Aquela redação que tem um único tipo de argumentação, uma argumentação declarativa, uma argumentação baseada em dados estatísticos, repete na introdução, repete no D1, repete no D2, é uma redação pouco autoral. E isso acaba retirando muitos pontos na questão da autoria que é cobrada pela a cartilha do Enem. Então, gente, vamos entrar na nossa aula. Vamos lá. E antes de iniciar a aula, né, gente, seguindo a tradição, a mensagem do dia, eu vou até aproximar aqui meus lábios para vocês se emocionarem com essa mensagem. A mensagem é a seguinte, gente. Piririm pompom, piririm pompom. Esse é o toque novo. Piririm pompom, piririm pompom. O swing é gostoso. Gente, depois desse grande swing, depois dessa mensagem apaixonada e musical, vamos entrar agora. E é o que eu falo, agora eu vou começar a rir. Vamos começar a nossa aula de introduções argumentativas. Vamos lá, gente. Depois eu leio o chat aí. Gente, relembrando aquela aula que eu trouxe para vocês, eu disse que a introdução ela deve ter obrigatoriamente duas partes, certo? Eu sei que já deve ter acendido uma formiga na cabeça de vocês e eu vou explicar o porquê de duas e não três partes, como eu tinha falado. A introdução ela deve ter uma contextualização. Essa contextualização ela vai se dividir em várias formas, né? Desde uma citação, desde um dado estatístico, desde uma frase declarativa. A gente vai ver tudo isso hoje, fique tranquilo. Mas o que a introdução deve ter obrigatoriamente, de forma mais firme, é um projeto de texto. Lembra, gente, que na outra aula, aquela aula que foi presencial, eu disse, gente, introdução deve ter três partes: contexto, tese e fecho. Lembrem, sendo que o fecho é facultativo. É aquele finalzinho da introdução que vai estar amarrando com o D1. Mas veja, gente, pela cartilha atual, ela
substitui tese por projeto de texto, né? Então, vocês devem destacar quais são os pontos que vocês vão tratar no desenvolvimento e vão concluir na conclusão, né, de forma objetiva. E quando a gente vai ver os exemplos da cartilha quanto a projeto de texto, é claro, gente, fica tão evidente que o projeto de texto ele já acaba se tornando um fecho. Eu percebo que grande parte de vocês já estão fazendo assim. Então, faz ali a contextualização da introdução, blá, 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 segundo fulano de tal, ponto. Dessa forma, é importante discutir a violência contra a mulher na sociedade, como também a representação dela na mídia. Perceba, gente, que aqui está presente o seu projeto de texto e dentro do projeto de texto já está embutido um fecho. Então, o fecho, como eu falei, ele é facultativo. O que deve estar presente de forma clara é o projeto de texto. Aquelas ideias que vocês vão tratar. Prestem muita atenção, gente, a isso, porque eu ainda estou corrigindo redações que não deixam claro qual são os seus projetos de texto, quais são as duas teses, uma tese que você vai trabalhar ali na sua redação. Certo, gente? Gente, chegando então aqui, aqueles pontos que eu passei para vocês, eu até brinquei aqui, né? Introduções nível fácil. Eu trouxe quatro tipos de introduções, gente. Vocês vão perceber que algumas que a gente vai tratar aqui, ó, no nível hard, elas estavam presentes, né, nesse livro aqui, certo? Eu tenho outros livros também sobre redação. E, gente, sobre questão de livro, se eu esquecer, me lembre que eu tenho um recadinho para dar para vocês no finalzinho da aula, certo? E esse manual aqui, gente, esse manual de redação, ele trabalha com esses quatro e traz outros modelos. O primeiro que eu trouxe brincando com vocês, né, é aquele tipo de modelo analista, né? Definição: espécie humana conhecida pela sua capacidade de enxergar o problema de forma mais ampla. Para, pensa e analisa como a sociedade visualiza o problema ou como o problema afeta essa sociedade, né? Curiosidade, aqui é o tipo de coisa que a gente se arrepende, né? A gente vai amadurecendo e vai se arrependendo. Utiliza o vaso sanitário como uma sessão de cagoterapia. É uma brincadeira, gente, mas é interessante. É aquela pessoa que sempre começa a redação, quase sempre com uma frase declarativa e quase sempre, gente, trazendo uma reflexão de cunho mais geral, de cunho coletivo, de cunho social. Vocês vão entender quando eu trazer aqui os exemplos. Gente, o segundo modelo era o Aurélio. É muito comum, eu vejo que alguns de vocês fazem sempre, tem esse modelo pronto, né? Que é trazer uma definição de algo na sua introdução ou na construção do seu D1, D2, né? Das frases que compõem o D1, D2. É a pessoa que ama definições, conceitos, explicar de onde as coisas vieram, nasceram, surgiram. É uma pessoa chata, né? Se acha, mas que é um tipo de redação interessante, porque, gente, é uma redação muito objetiva, né? É uma redação como uma flecha que vai do início ao fim, sem arrodear bastante. Tem um modelo dramático, gente. Eu até brinquei que eu gosto muito desse modelo, né? Eu até trouxe alguns exemplos. Era aquele que começa com sangue, balas, fumaça. Essa é a história da discriminação contra a população indígena brasileira. Esse modelo, gente, ele está presente aqui nesse livro que eu trouxe. E eu percebo, fiquei até feliz, porque parece que tinha virado moda, agora caiu um pouco. Mas assim que eu dei essa aula, gente, na redação seguinte, vocês utilizaram tanto esse modelo que os monitores vieram, claro, os monitores não estão assistindo a aula, eles vieram perguntar se eles aprenderam em algum lugar, porque todos eles estavam repetindo esse modelo. E foi interessante, porque mostra que vocês compraram a ideia. E como eu coloquei aqui, né, gente, ó, suas redações são consideradas incríveis, porque começa a redação, gente, além de uma forma extremamente diferente, né, criativa, não significa que é um criativo e raso, gente. É uma criatividade profunda. Você trouxe ali palavras-chave com uma capacidade de síntese muito grande que consegue resumir aquela discussão do tema da redação. Então, é um modelo interessante. E, por fim, gente, é o grito, né? Ele grita, curiosidade, vive gritando. Poxa, tá vendo, gente, como a aula presencial, ela nunca vai se comparar com a aula online, né, gente? Que tinha gargalhada, eu via que vocês ficavam olhando um para os outros, botavam o pé atrás, esse professor é meio doido. E bateu a saudade aqui. Eu tô quase que nesse carinha aqui gritando, gente. Gente, foram esses 4 modelos que eu passei para vocês. Vocês estão lembrados, né? E vamos ver agora, gente, esse aqui, ó, o
presentes. Eu vi que agora tem mais gente do que quando começou a aula. Como eu destaquei, gente, olha, hoje a gente vai trabalhar 10 modelos de iniciar um argumento que está aqui presente nesse tijolão. É um manual de redação, gramática e literatura. Aprenda a elaborar textos claros e objetivos. Esse livro aqui é muito bom. E ele traz essas 10 formas de vocês iniciarem o argumento. Vocês vão perceber, gente, que aqueles 4 modelos estavam presentes, mas a gente vai aprofundar outros modelos. Gente, esse símbolozinho aqui, ó, vocês estão vendo que tem uma malinha com a cruz, um carrinho, não tem nada relacionado. Foi apenas porque o Prezi não deixou eu tirar esses símbolozinhos. Certo, gente? Gente, a primeira forma de vocês iniciarem uma introdução, e veja quando eu estou falando introdução, gente, não é especificamente, vou repetir novamente, viu, gente? A introdução parte da redação, mas introduzir um argumento novo, né? Ponto continuando, você vai iniciar um argumento novo. Veja, gente, trazer dados retrospectivos. Alguém pode ler, gente, esse exemplo aqui, por favor? As primeiras manifestações de comunicação humana, nas eras mais primitivas, foram traduzidas por sons que expressavam sentimentos de dor, alegria ou espanto. Mais tarde... Pronto, obrigado, Isaac. Gente, veja que esse modelo de dados retrospectivos é interessante, principalmente quando é um problema, gente, que se mantém historicamente. Então, você consegue demonstrar que você tem um conhecimento histórico aprofundado sobre a temática. Veja, eu trouxe os exemplos, todos os exemplos aqui, gente, são os exemplos que estão presentes no livro, justamente para vocês terem outras visões, outras formas, né, de outros professores de redação explicarem esse assunto. Mas a gente pode pegar outro tema aqui, como, por exemplo, o tema da representação da mulher na mídia. Como seria, Danilo, esse início desse argumento? As primeiras manifestações das mulheres representadas nas mídias eram estereotipadas, preconceituosas, ponto. Mais tarde, a partir do momento no qual elas foram ganhando espaços, tal preconceito foi reduzido, ponto. Atualmente, a realidade está muito mais igualitária, principalmente com a presença de apresentadoras como Maju Coutinho. Todavia, é importante falar, ou é importante discutir, e aí agora você entra com o seu projeto de texto, né, com suas 2 teses. Perceba, gente, que é um modelo interessante para vocês começarem a introdução. Vocês vão perceber, gente, que dessas 10 construções argumentativas, algumas vão aparecer mais na introdução, algumas vão aparecer mais no desenvolvimento, como, por exemplo, ele coloca aqui no livro, gente, uma forma de começar um argumento por meio de uma pergunta. Veja, vocês começarem uma introdução por meio de uma pergunta, gente, é algo muito, muito arriscado. Você precisa trazer a ideia. A pergunta ela pode surgir como uma malemolência, sabe, gente? Como uma sátira. Então, terminei o D1 e aí você coloca: desse modo, é possível acreditar que o Brasil se tornará um país moderno? Interrogação. Perceba que a pergunta ela vai aparecer depois de toda uma construção. Então, alguns modelos, gente, eles vão aparecer mais em uma parte da redação do que em outra. Certo, gente? O primeiro modelo foram os dados retrospectivos. Anotem esses nomes, gente, porque a gente vai voltar a eles lá no final. Certo? Olá, gente. Uma citação. Vocês conhecem isso. Talvez seja uma das formas que vocês mais usam, né, gente? Ele traz de uma forma interessante, né? Uma forma um pouco mais extensa do que aquele de acordo com fulano de tal, segundo que fulano de tal. Essa construção argumentativa dele também é interessante, gente. Principalmente quando vocês têm um pouco mais de tempo, um pouco mais de espaço e um pouco mais de segurança quanto àquela citação. Então, olha como ele coloca, ó, o assunto da, né, falar sobre, pode ser analisado ou discutido a partir das palavras lúcidas de, 3 pontos, quando afirma que. Então, vamos colocar os pontos nos is aqui, né, gente? Então, vamos pensar em um tema. O assunto da violência contra a mulher pode ser analisado ou discutido a partir das palavras lúcidas de Simone de Beauvoir, quando afirma que, e aí, se for uma citação direta, isto é, as próprias palavras da autora, coloca entre aspas, como ele trouxe aqui no modelo. Se não, gente, coloca sem aspas, porque é uma citação indireta, principalmente quando vocês não lembram exatamente as palavras ditas pela autora, pelo autor. Perfeito, gente? Vamos andando. Vocês vão chegar em modelos aqui que ainda não foram explicados ou que vocês não conhecem. Gente, um terceiro modelo é uma cena descritiva. Aqui eu vou fazer uma crítica a ele, mas
Vamos ler. Perceba, gente, que se aproxima muito do escritor dramático, né, que eu brinquei com vocês. Olá, o som invade a cidade. Buzinas estridentes atordam os passantes. Uma fumaça densa ameaça a saúde de todos. É a paisagem tristonha da poluição. Desse modo, vírgula, e aí agora você traz as suas teses, né? Você traz o seu projeto de texto. Danilo, o que você achou aqui perigoso? Talvez na introdução, gente, não tivesse problema de estar exatamente dessa forma aqui. Desse modo, vírgula, e aí vocês colocam as suas teses. Mas, gente, se fosse essa mesma construção frasal que ele trouxe aqui, em um desenvolvimento, muito provavelmente o corretor, o monitor, eu mesmo chamaria a atenção de que é um desenvolvimento muito narrativo. E o texto da redação é um texto dissertativo argumentativo. Então, gente, se fosse no desenvolvimento, eu traria de forma mais resumida, de forma mais enxuta. Tendo em vista que cada desenvolvimento tem 6, né, 7 linhas ali, a depender da média que você descreve, mas vamos colocar aqui entre 6 e 7 linhas, você tomar 4 linhas com a narração de um fato, você não vai ter espaço para argumentar, para trazer aquela frase, e a gente vai chegar nela, aquela frase declarativa, que é a sua opinião, que é a sua autoria sobre o assunto, sobre aquilo que foi tratado. Então, gente, uma cena descritiva. A pessoa está descrevendo um fato, uma realidade, ok? Vamos chegar no modelo 4, gente. Se tiverem dúvida, só falar. O modelo 4, gente, é uma pergunta. Olha lá o modelo que ele traz. Será a chamada música popular brasileira verdadeiramente popular e verdadeiramente brasileira? Perceba, gente, que não é um tipo de pergunta inútil. É uma pergunta sarcástica, é uma pergunta irônica, é uma pergunta quase que retórica, né? Então, saibam utilizar perguntas com qualidade, porque a redação de vocês vai ser uma redação de grande qualidade. Como eu falei, não coloquem, gente, uma pergunta na introdução, na primeira frase da introdução, porque você não discutiu nada anteriormente. Nem, gente, e isso aqui é mais vedado ainda, né? Uma pergunta na solução, porque na solução, na conclusão, é o momento para vocês trazerem soluções e não mais perguntas. Certo, gente? A pergunta ela pode ser essencial como algo retórico. Então, discutir ali que o Brasil está sofrendo por problemas, que isso vem desde a colônia, desde o Brasil, Império, República Velha, ditadura, e agora na democracia, e o problema não mudou. E aí você coloca, será possível acreditar que o Brasil será um país igual algum dia? Então, perceba que é uma pergunta, mas não é qualquer pergunta, viu, gente? Gente, chegando aqui na construção argumentativa número 5, gente, essa é muito interessante. E vocês vão ver que ela vai aparecer no modelo que eu trouxe para vocês lá no final. Gente, um dado geográfico precisando um fato. Eu não coloquei nenhuma palavra a mais, nem a menos. Essas são as palavras que ele trouxe aqui, as 10 construções argumentativas que esse autor trouxe, certo, gente? E o que é isso, gente? Parece muito o analista, né, que eu tinha brincado com vocês. Olá, em Criciúma, no sul de Santa Catarina, 8.000 homens vivem uma aventura todos os dias. A aventura do carvão. São os mineiros, homens que quase nunca veem o sol. Há o perigo, Danilo, de ser uma frase extremamente narrativa? Há sim, gente. Então, eu colocaria esse dado geográfico de forma mais resumida. Se fosse na introdução, poderia até ser, mas no desenvolvimento, prezem mais por construções argumentativas declarativas. Se ainda não está muito claro, gente, o que são essas construções declarativas, vocês vão entender, eu prometo, lá no final. Mas é interessante, gente, porque você traz uma realidade existente, uma realidade fática. Olha aqui a palavrinha fato. Então, gente, se o problema é a escravidão moderna, né? Lembremos aqui no Nordeste, por exemplo, aqueles homens que trabalham no corte de cana e que sempre aparecem no noticiário porque eles são, né, socorridos pelo Ministério Público do Trabalho. Veja, gente, já pensou cair o tema da escravidão moderna? Qual fato, qual argumento melhor para trazer do que, gente, algo que acontece na realidade? É muito melhor do que uma citação que foi escrita há 100 anos atrás. É muito melhor do que uma estatística, que é algo muito genérico.
é muito melhor, de forma mais concreta, traz muito mais concretude para a sua redação, você trazer o fato que está existindo. Então, olha lá, em Sergipe, cerca de 3.000 homens vivem em uma situação de escravidão moderna. A prática está relacionada ao corte de cana, à colheita de café, à retirada de feijão. Desse modo, tal problema deve ser discutido com base nos argumentos. Percebe, gente, que é bem interessante essa construção argumentativa, que é interessante também aparecer no desenvolvimento, né, gente? Vocês trazerem a realidade. Isso aqui pode também parecer muito com uma notícia, né, gente? Trazer algo que está acontecendo ali no dia a dia, algo da atualidade. Gente, chegando aqui ao modelo sexto. Esse modelo vocês usam, né? Vladimir deu aquela dica de vocês mentirem com sapiência. Vocês vão ver, gente, a redação que tirou nota 1.000, como ela mentiu, gente, com uma sapiência interessante. É tanto que ela tirou 1.000. E, inclusive, ela se utilizou de uma das dicas que Vladimir deu para vocês. Então, gente, lembrando, próxima semana vocês vão ter aula de Vladimir. Não faltem. E perguntem muito, gente. Aproveitem esse momento. Olá, gente, o exemplo que ele traz, né? Naquela cidade com tananã habitantes, cerca de tananã frequenta salas escolares, o que atesta a preocupação das autoridades com o nível de instrução de seus moradores. Então, naquela cidade com 100.000 habitantes, cerca de 95.000 frequentam as salas escolares, o que atesta a preocupação das autoridades com o nível de instrução de seus moradores. Gente, o que está faltando aqui nesse modelo que o autor trouxe nesse livro, gente? Algo que eu já comentei com vocês e por isso eu considero esse exemplo dele aqui um pouco falho. A fonte? A fonte, Isaac. Perfeito. Poxa, Danilo, mas é população. Certo, é população, mas você não pode inventar uma população. A gente não pode tirar da nossa cabeça a população. Quem é, principalmente, gente, o principal órgão, a principal instituição responsável por trazer dados estatísticos ligados à quantidade de habitantes? O IBGE, né? Então, segundo dados do IBGE, se não lembrar o IBGE, gente, segundo dados do governo federal, né? Aquela cidade com tantos habitantes, cerca de tantos frequentam as escolas. Então, gente, dados estatísticos, muito interessante, principalmente também para trazer concretude, gente, trazer fundamentação para o seu argumento, mostrar que você trouxe um argumento, né, ali presente em dados, em uma investigação que já foi feita anteriormente. Gente, chegando aqui ao modelo 7, ele é perigoso? É, Danilo, mas ele pode ser interessante, assim como aquelas palavras soltas que aparecem na introdução, que é a narrativa de um fato. O autor traz esse exemplo. Em agosto de 1976, faleceu o ex-presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, em cuja gestão foi construída a monumental capital brasileira. Perceba, gente, que ele traz uma narração de um fato e que o modelo dele é um pouco abstrato, talvez não seja tão apreensível para vocês, né, gente? Mas se a gente pega outro exemplo, como, por exemplo, o tema da violência contra a mulher. Se eu não me engano, gente, aqui em Sergipe foi apenas em 2014 que foi surgir a primeira delegacia de violência contra a mulher. Então, veja que essa narração seria essencial, seria muito legal de se fazer. Em 2008, no estado de Sergipe, foi construída a primeira delegacia de violência contra a mulher. Esse fato demonstra o quanto nós estamos, né, atrasados contra a erradicação dessa prática. Perceba, gente, que é uma narração histórica, e que se você não lembra a data, gente, vocês podem trazer qualquer outro tipo de datação. Então, não lembra que é em 2008? Deu um branco na hora? No século XXI, ou então, ó, na modernidade, ou então, poucos anos atrás, foi construída a primeira delegacia de violência contra a mulher em Sergipe. Ou então, a Delegacia da Violência contra a Mulher Sergipe surgiu há poucos anos. Perceba, gente, que dá para você utilizar outras datações se vocês não lembram da referenciação correta. Aqui está escrito Juscelino, né, gente? Kubitschek. Lembrando que é Juscelino Kubitschek. Gente, chega aqui no exemplo 8. Eu percebo que alguns de vocês, parece algo curioso, né, gente? Parece uma argumentação bem específica, mas alguns de vocês utilizam bastante a linguagem figurada, né, gente? A linguagem figurada também, que é conhecida como linguagem conotativa, que é aquela linguagem que vai trazer
uma nova ideia para aquela palavra, principalmente fora do seu uso usual, né? Do seu uso ali no dia a dia. Olá, gente. Os médicos, vírgula, anjos vestidos de jaleco, vírgula, salvam vidas e diminuem o sofrimento do outro, mesmo em péssimas estruturas públicas de trabalho. Então, gente, perceba que aqui trouxe um recurso de uma linguagem figurada, fica sensacional, fica brilhante, demonstra, gente, assim como você trazer uns dados retrospectivos, mostra que você tem um conhecimento interessante de história, de geografia, você trazer uma linguagem figurada, gente, demonstra que você tem um grande conhecimento da literatura, porque a linguagem figurada é a base da literatura. Então, veja que o corretor ele vai olhar essa construção argumentativa com outros olhos, porque há uma linguagem figurada e não é uma linguagem figurada avulsa, gente. Perceba que, olha a amarração que o autor trouxe. Os médicos, anjos vestidos de jaleco, salvam vidas e diminuem o sofrimento do outro, mesmo em péssimas estruturas públicas de trabalho. Perceba, gente, que a linguagem figurada também é um ótimo recurso argumentativo. Eu trouxe uma frasezinha aqui só para vocês perceberem, né, o que é uma linguagem figurada, caso alguém não saiba, né? Embora eu coma carne, minha vida é bem vegana, né? Resolvo pepinos, seguro batatas quentes, descasco abacaxis e ouço um monte de abobrinhas. Percebam que são todos alimentos, né? Aqui utilizados com outros sentidos, né? Um sentido figurado, um sentido conotativo. Viu, gente? Vamos chegar agora, gente, no modelo 9. Gente, o modelo 9, o modelo 9 é uma frase declarativa. Danilo, o que é uma declaração? Olha aqui, gente, esse biscoitinho. Eu não sei o que é. Aqui eu estou vendo a arroba caixinha, mas parece um biscoito Maria, né? Um biscoito maisena. Ei, você é muito importante para mim, viu? É uma declaração. É uma frase afirmativa, quase sempre objetiva e que vai trazer a sua opinião, o seu argumento sobre tal assunto. Então, gente, perceba que se é uma redação dissertativa, argumentativa, os argumentos eles devem aparecer de forma majoritária por meio de uma declaração, por meio da sua opinião objetiva. Como assim, Danilo? Gente, quando vocês trazem ali seu projeto de texto, dessa forma, é importante discutir sobre isso e sobre aquilo. Isso é uma frase declarativa. Quase sempre, a não ser que vocês façam algum tipo de uma construção argumentativa mais sofisticada, o projeto de texto, as teses, vão aparecer na introdução por meio de uma frase declarativa. Assim como, gente, o desenvolvimento, ele deve sempre ser composto, principalmente ali na sua frase final, né, no seu finzinho, por uma frase declarativa, que é aquela frase, gente, que vai dar um ar de autoria ao seu parágrafo. Se você só fica trazendo estatística, mostrando a realidade, mas não dá a sua opinião, aquilo que você pensa sobre a temática, ele vai colocar que a sua redação ela é uma redação narrativa e não argumentativa. Olá, gente, o que o autor trouxe, o exemplo. O artista contemporâneo, diante de um mundo fundamentalmente complexo e agitado, tem por missão traduzir o mais fielmente possível essa realidade. A gente pode, gente, pegar outra temática aqui. A população mais carente brasileira, diante de uma estrutural desigualdade, é aquela mais suscetível, mais vulnerável a qualquer tipo de problemática envolvendo questões sanitárias, por exemplo. Perceba, gente, que aqui eu trouxe meu argumento, destacando que a população mais pobre é aquela mais vulnerável a questões sanitárias. É uma frase objetiva e que traz de forma evidente, de forma clara, o meu argumento. Então, gente, essa é uma construção argumentativa que vai aparecer de forma majoritária nas redações, né, que são textos dissertativos argumentativos. Gente, chegando aqui ao 10º modelo, gente. Esse modelo é interessante porque, assim como os outros modelos têm as suas qualidades, esse modelo, gente, é um modelo que a cartilha gosta muito. Sempre que eles vão dar os exemplos, explicando, olha, essa redação aqui, ela vai estar no nível 5, porque ela tem uma autoria, né, analisando ali as competências de 1 a 5, é porque, gente, a pessoa trouxe quase sempre uma ideia contrastante. Mostra que a pessoa sabe fazer analogias, mostra que a pessoa consegue analisar
o passado com o presente e apresentar uma proposta para o futuro, ou então pegar ideias opostas e bifurcar elas em um ponto comum. Veja, mostra que é uma pessoa que tem muita autoria. Ela não está repetindo ideias faladas. Ela pega essas ideias Danilo, e consegue transformar em outra. Pode falar, Camila. quando você coloca, tipo, uma frase, ou relaciona até com um filósofo ou algum acontecimento marcante que já passou pela história, e você contrasta com o segundo tópico, na verdade, né? Porque é a primeira frase, a segunda, depois do ponto. Que você coloca, pelo menos na minha, que eu coloco o tema. Você fazer um contraste do primeiro com o tema, seria ideias contrastantes ou Eu, relacionado só ao fato mesmo? eu acho que Que você sim. falou, não foi? Eu Da parte acredito. de Juscelino e tal. Certo, certo. Eu acredito que sim, Camila. Eu considero que seria assim um contraste interessante. Aqui você não está fazendo um contraste entre os seus próprios argumentos, né? Que nem eu estava explicando aqui. Você faz um contraste com um argumento que você tem de algum filósofo e da temática em si, não é isso? Pode ser interessante também, porque você mostra que, olha, alguém pensa de forma diferente da temática e eu vou trabalhar com base em tais teses. O que eu acho interessante, Camila, é que se você vai contrastar com a temática, é que a sua tese ela seja realmente uma tese muito interessante, para não ficar parecendo que você está divergindo da tese com base em um argumento próprio, pessoal. Ou seja, perceba que você contrastar de algo que está ali presente para você ser cobrado, você tem uma responsabilidade muito maior para trazer argumentos mais amarrados, principalmente, Camila, para não fugir da temática, para não tangenciar. Porque corre o risco de você contrastar e tangenciar. Então, é prestar atenção nisso, mas eu acho um modelo muito interessante. Inclusive, eu trouxe para vocês alguns modelos de redações de nota 1000, eu me lembro lá no passado, que a pessoa estava indo de encontro ao tema. Então, é uma proposta interessante. Gente, vamos ler aqui o exemplo que o professor trouxe na 10ª construção argumentativa. Enquanto os salões de alta costura das grandes capitais exibem coleções de vestimentas suntuosas, os marginais da sociedade morrem de frio por falta de agasalho. Perceba, gente, que é algo muito interessante de se fazer. Olha que genialidade. Aqui, gente, marginais, ele não está sendo utilizado, né, no sentido que a gente acabou sendo ensinado atualmente, principalmente por programas, né, telejornais de polícia, né, ligados à violência, como Bareta, etc., que acabou utilizando esse termo aqui, que é um termo tão interessante na sociologia, gente, as pessoas marginalizadas, as populações marginalizadas. E pegou, gente, essa palavra aqui, esses telejornais, e acabou retirando eles do seu contexto e colocando ele dentro de um estereótipo de pessoas que praticam algum tipo de prática criminosa, né, gente? Então, o que ele está querendo destacar aqui são pessoas à margem da sociedade que morrem de frio por falta de agasalho. Veja, gente, como fica bonito, né? E como fica muito bem preciso esse argumento, né? Algo que chama atenção. Caramba, ele teve a capacidade de relacionar aquela alta riqueza presente na sociedade com uma grande pobreza, com as pessoas que estão nos polos, né? Então, é uma ideia contrastante, muito interessante. Gente, passei aqui as 10 formas de iniciar um argumento. Eu tinha passado para vocês apenas 4. Eu sei que vocês usavam já outros modelos, né? Antes mesmo de eu explicar aqui essa aula. Mas, gente, é interessante a título de revisão, é interessante a título de vocês relembrarem que existem outros modelos. Às vezes a gente fica fazendo ali a redação com aquele mesmo modelo que a gente esquece que há outras formas da gente fazer. Trazendo dados retrospectivos, trazendo um dado geográfico ligado a um fato, trazendo uma citação, trazendo uma descrição do fato. E como eu coloquei lá no início, gente, ter uma variedade, ter um leque maior é interessante, porque vai dar mais segurança para vocês, vão permitir que vocês tenham mais velocidade para fazer as redações, vocês não vão travar tanto. E fazer redação é travar, e a gente precisa praticar esse exercício, gente, de destravar vocês. Então, usem cronômetro, usem. É importante? É, claro. Mas não adianta vocês utilizarem um cronômetro e ter apenas uma construção argumentativa, uma fórmula de escrever uma redação única. Porque se fugir um pouco um tema daquele seu modelo que você tem, você vai travar, gente. Então, é interessante e tudo isso vai gerar uma autoria, como eu falei, né, gente? Gente, chegando aqui no finalzinho da nossa aula, eu trouxe uma redação nota 1000, eu botei assim, redação nota 1000 2015.
peguei o primeiro modelo, dei um print e taquei aqui. Gente, o modelo foi escrito por Amanda Carvalho Maia Castro. O tema foi aquele, a persistência da violência contra a mulher. Vamos ler rapidinho, gente. E vamos analisar todas as frases aqui. Vamos tentar encaixá-las. Olá, gente. A violência contra a mulher no Brasil tem apresentado aumentos significativos nas últimas décadas. Gente, aqui é uma frase declarativa. Ela já trouxe aqui a sua opinião, aquilo que ela acha sobre o assunto. Ela trouxe que está aumentando. Danilo, ela é uma gênia, ela trouxe do nada. Não, gente. Ela basicamente... Danilo. Tem uma travada. Eita, eu vi agora, gente. Instável. Estão me escutando agora? Agora ficou normal. Pronto, se travaram de novo, vocês me dizem, viu, gente? Eu vou fechar até aqui a minha câmera para não correr o risco de travar, já que a gente já está no finalzinho, certo? Gente, olá! A violência contra a mulher no Brasil tem apresentado aumentos significativos nas últimas décadas. Gente, ela trouxe uma frase declarativa, demonstrando que, para a opinião dela, os números estão aumentando, essa violência está aumentando, né? Como eu falei com vocês naquela aula, a gente pensa que essa violência está diminuindo porque a sociedade está se tornando mais educada, mais moderna, mas não está aumentando. Aí você pode se perguntar, poxa, Danilo, a Amanda é uma gênia. Bom, pode até ser, gente, mas ela trouxe essa informação dos textos motivadores. Olá, gente, ó. De acordo com o mapa da violência de 2012, o número de mortes por essa causa aumentou em 230% no período de 1980 a 2010. Danilo, que loucura é essa? Gente, pasme. Aqui é uma redação nota 1000. E essa frase aqui, que é uma construção argumentativa, né? Estatística, ela trouxe dos textos motivadores. Ela copiou e colou. Há algum problema de fazer isso? Como eu coloquei, né, gente, lá no início? Não há. Principalmente se for aqui na introdução. Você não está argumentando com base naquele dado estatístico. Você não copiou e trouxe aquela argumentação. Aqui ela está contextualizando a redação dela. E ela contextualizou, gente, utilizando um dado estatístico presente no texto motivador. Se ela faz isso de forma reduzida, né, gente, pontual, não há um problema. E aí, gente, ela vai trazer uma segunda frase. Olha que interessante. Eu acho que ela percebeu que ela tinha copiado e colado. E é o que ela fez, gente. Ó, além da física, o balanço de 2014, né, além da violência física, o balanço de 2014 relatou cerca de 48% de outros tipos de violência contra a mulher, dentre esses a psicológica. Qual foi a sacada dela, Danilo? Gente, o que o texto motivador 2 fala é que 52% das mulheres sofrem com violência física. Esses 48%, gente, ela fez aquilo que Vladimir destacou. Se você quiser copiar, copie com inteligência, pelo menos, né, gente? Ela pegou o outro lado. Ela não pegou 52% que estava presente no texto motivador. Ela destacou que existe 48% de outros tipos de violência. Talvez isso passe até de forma despercebida para o corretor. E lá, agora ela vai trazer, gente, aqui o projeto de texto dela, né? Nesse âmbito, pode-se analisar que essa problemática persiste por ter raízes históricas e ideológicas. É um projeto de texto muito bem feito, gente. No D1, ela vai falar das raízes históricas e no D2, das raízes ideológicas. Gente, essa frase aqui, ó, nesse âmbito, pode-se analisar que essa problemática persiste por ter raízes históricas e ideológicas, é uma construção argumentativa declarativa. Então, veja, a introdução dela, ela trouxe uma construção argumentativa primeiro, né, ou declarativa, depois trouxe estatística e estatística, né, duas construções estatísticas, e depois voltou para a declarativa. Vamos agora ver o D1, gente. O Brasil ainda não conseguiu se desprender das amarras da sociedade patriarcal. Gente, que tipo de construção argumentativa é essa aqui, gente? Alguém poderia dizer? É um contraste? Pode ser que sim. Eu considero também, gente, como uma construção declarativa. Vocês veem que ela começa a introdução com a declarativa, ela começa já demarcando o desenvolvimento, a declaração dela. Mas se a gente ler, gente, a próxima frase, vocês vão perceber que ela está trazendo uma construção argumentativa retrospectiva. Olá, o Brasil ainda não conseguiu se desprender das amarras da sociedade patriarcal. Isso se dá porque ainda no século XXI, ou seja, é algo que acontecia anteriormente e está acontecendo ainda hoje, existe uma espécie de determinismo biológico em relação às mulheres.
Então, gente, ela começa o D1 fazendo uma retrospectiva, mostrando que é um problema histórico que persiste ainda hoje. Olá, gente. Agora, ó, citação. Contrariando a célebre frase de Simone de Beauvoir, não se nasce mulher, torna-se mulher, a cultura brasileira, em grande parte, prega que o sexo feminino tem a função social de se submeter ao masculino, independentemente de seu convívio social capaz de construir um ser como mulher livre. Ela faz algo interessante, gente. Ela traz a citação, mas ela não traz a citação de forma vaga. Ela amarra muito bem com o tema, com aquilo que está discutindo. Quando forem trazer uma citação, gente, tenha a preocupação de amarrar bem, para não ficar aquela citação não produtiva como a cartilha traz. Então, ó, dado retrospectivo, citação, e agora, gente, ó, dessa forma, os comportamentos violentos contra as mulheres são naturalizados, pois estavam dentro da construção social, advinda da ditadura do patriarcado. Gente, aqui é uma construção argumentativa descritiva. Ela está descrevendo um fato que acontece na atualidade, gente. Então, veja que interessante. Veja a variedade. Gente, essa primeira frase aqui, ó, o Brasil ainda não conseguiu se desprender das amarras da sociedade patriarcal, pode ser vista como uma frase, né, retrospectiva, se a gente for levar em conta a próxima frase, mas pode ser uma construção argumentativa, que foi aquela primeira que eu pensei quando eu li, aquele dado geográfico seguido de um fato. Olá, no Brasil, e o fato agora, ainda não conseguiu se desprender das amarras da sociedade patriarcal. Perceba que há aqui, gente, o que eu quero mostrar para vocês com essa redação é que há uma variedade muito interessante de construções argumentativas. É uma pessoa, gente, que não se atrapalharia, que não travaria, independentemente do tema. O tema que caísse, ela tem uma variedade muito interessante de argumentos. Ela traz declarações, ela traz estatísticas, ela traz dados geográficos seguidos de fatos, ela traz dados retrospectivos, ela traz a citação, depois ela traz uma descrição da realidade. E, por fim, gente, agora, ó, para deixar bem firme o argumento dela, ela traz uma frase declarativa. Olá, consequentemente, olá, gente, percebe que a própria conjunção já vai destacar que ela vai fazer uma declaração. Consequentemente, a punição para este tipo de agressão é dificultada. Por quê? Olha a opinião dela, gente. Pelos traços culturais existentes e, assim, a liberdade para o ato é aumentada. Perceba, gente, que eu só trouxe a introdução e o D1, mas já possibilita a gente analisar as construções argumentativas. Gente, tenham preocupação em estudar argumentos, estudar a variedade de argumentos, porque, veja, não é uma redação perfeita. Tem alguns errinhos de português, ela copia, gente, aqui, ó, textos motivadores, mas eu considero ser algo pontual, não há nenhum problema. Alguém quer falar, gente? Então, gente, se preocupem com isso. Acabou aqui a nossa aula. Deixa eu só... Gente, vocês estão me escutando? Alô? Não, pra ouvir sim, tudo certo. Meu Deus, eu vi aqui que apareceu instável. Será que eu tô dando a aula todinha para mim mesmo? Não, tá dando para ouvir. Chegando aqui ao final, antes que a internet, né, me assuste novamente, aquela frasezinha que eu gosto de trazer para vocês é muito engraçada. Aqui é Carlos Aires Brito, sergipano, chegou a ser ministro, presidente do STF, né, de calça, de camisa longa, fazendo a meditação no sol. E ele tem essa frase super interessante. Há quem chegue nas maiores alturas só para cometer as maiores baixezas. É um tema muito interessante para vocês utilizarem, né, gente? O tipo de citação interessante para vocês utilizarem, principalmente os temas relacionados à desigualdade social. Gente, é isso. Eu vou fechar aqui o Prezi rapidinho, porque eu quero passar uma mensagem para vocês. Rapidinho. Deixa eu ligar aqui minha câmera agora. Gente, Ficou mudo. alô? Estão me escutando? Agora sim. Agora Pronto, sim. eu tirei o fone aqui. É coisa pirata, né, gente? Ela só dura uma aula. Gente, essa pessoa entrou em contato comigo para doar esse material interessantíssimo. Gente,
são todas as revistas, caramba, é até pesado, da Guia do Estudante. Gente, ó, Química, Matemática, Geografia, Biologia. Essas revistas são sensacionais, gente. São feitas para o Enem, tem pequenos resumos em cada folha. Tem esse curso, gente, ó, são 2 revistas. Curso preparatório de Matemática, resumido, para esse finalzinho, que é revisão, é bem interessante, parte 1 e parte 2. E tem, gente, essas outras aqui, ó, História, ó, nosso tio aqui na frente. Atualidade, gente, ó, para redação isso é sensacional. Tem 4 revistas de atualidades. E são atualidades, gente, que continuam sendo atuais, ó. Então, gente, como é que vai funcionar? Eu não tenho como fazer um sorteio, até porque a gente não está se vendo. Eu não tenho como dizer também que vou entregar para vocês, porque o Enem vai chegar e eu não tenho certeza de que a gente vai ter um encontro presencial. Então, gente, quem mora aqui em Socorro, quem mora aqui nas proximidades de Socorro, e tem interesse nesse material, são cerca de 19 revistas, gente. Então, dá quase R$ 200 aqui. É um material preciosíssimo. Entre em contato comigo. Se for aqui em Socorro, gente, eu posso levar na casa de vocês, sem problema. Se mais de uma pessoa vir falar, eu vou dividir igualmente. Gente, quem mora em Aracaju, quem mora um pouco mais longe e quiser vir pegar, eu dou meu endereço, só vir no WhatsApp, certo? Mas quem mora aqui em Socorro, fala comigo, eu posso levar na casa de vocês. Quem quiser, gente, vir aqui pegar também não tem problema. Então, quem quiser, quem tiver interesse nessas revistas, é uma coleção completa da Guia do Estudante, certo, gente? É isso, abraço, já peguei um tempinho do intervalo de vocês. Qualquer coisa, só vem falar comigo. Estamos aí, seguiremos fortes. E boa noite, bom descanso e aproveitem a aula de Vladimir. Certo, gente? Abraço, boa noite. Boa noite.